A paz do Senhor, irmãos. Amém? Gostaria de trazer uma palavra em que Deus tem posto ao meu coração para compartilhar com os irmãos, que está aqui no livro de Éfeso, capítulo de número 17, irmãos. Capítulo de número 6, versículo de número 17. Hoje vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente já está estudando sobre a armadura de Deus e a cada dia estávamos estudando o acessório, tudo aquilo que precisamos para que a gente venha ter uma armadura completa, uma armadura firme, para combater as astutas ciladas, os confrontos do dia. E hoje a gente vai aprender sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Está escrito assim em Éfeso 6, 17. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui a gente vê, irmãos, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes que penetra entre a divisão da alma e do espírito, irmão. Então a palavra de Deus, ela é essencial, tanto para atacar como para se defender. Então é por isso que temos que ter a palavra do Senhor. Jesus é o maior exemplo de como manejar uma palavra. Jesus, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha argumentos que destruíam as forças do inimigo. Ele penetrava no coração das pessoas. Jesus, ele tinha uma palavra que ele ia de encontro ao coração da pessoa. Ele sabia o que aquela pessoa necessitava. Ele sabia de qual libertação a pessoa precisava. Ele sabia de qual cura, de qual trauma, de qual sentimento, de qual dificuldade aquela pessoa tinha. E Jesus, ele tinha essa palavra. Jesus tinha essa espada afiada e cravava ela no coração das pessoas e destruía o inimigo que estava por detrás de todos aqueles males. Então é essencial que a gente tenha a espada do Senhor. Não somente ter a espada, mas ela tem que ser afiada, ela tem que ser bem manejada. Por isso que Paulo falou que a gente tem que ser um obreiro bem aprovado, que sabe manejar a espada, a palavra do Senhor, como um obreiro aprovado, sabe? Jesus, na tentação do deserto, ele deu um exemplo de como usar a palavra de Deus. Ele repreendeu o inimigo, ele não deixou cair nas astutas ciladas do inimigo, sabe? Ali na tentação do deserto, o inimigo, ele vinha com um argumento, ele falava, está escrito. E ele vinha com outro argumento, ele falava, está escrito. E ele vinha com outro argumento, ele está escrito. Então eu aprendo aqui com Jesus Cristo que a gente tem que estar com essa palavra na nossa boca. A gente tem que usar essa palavra para atacar o inimigo, para destruir as obras do inimigo, para quebrar as obras do inimigo. Jesus tem uma palavra, sabe, uma espada que ela penetra em todas as áreas da vida da pessoa. Ela penetra na área da cura, ela penetra na área da família, ela penetra na área das emoções, ela penetra na área espiritual. Jesus, ele tinha a palavra para todos os momentos. Ele manejava a sua espada como nunca outro se manejou uma palavra igual a Jesus. Então temos que estar atentos, temos que estar fortalecidos para que a gente venha guerrear. Os fariseus e os saduceus muitas das vezes atacavam Jesus e ele usava a palavra para se defender, sabe? Ele atacava, ele se defendia e atacava ao mesmo tempo, sabe? Eles vinham tentá-lo, vinham questioná-lo com argumentos religiosos para tentar a Jesus, para tentar matar Jesus, tentando fazer estratégias para pegar a Jesus, e Jesus se defendia com a palavra e ao mesmo tempo atacava os seus inimigos ali com a palavra de Deus, sabe? Então é essencial que a gente tenha que ter, saber manejar essa espada, saber manejar a palavra. E como que eu vou fazer isso? Lendo as Escrituras.
lendo as Escrituras. Quanto mais você lê das Escrituras, quanto mais você buscar das revelações de Deus, do conhecimento, da sabedoria de Deus, mais você vai estar apto a guerrear contra o seu inimigo. Você vai ter ações, você vai saber o que fazer, você vai saber que palavra dar, você vai poder evangelizar o seu familiar, o seu filho, com sabedoria, com graça, com entendimento, sabe? Ele vai vir com argumentos. Pessoas no seu trabalho, pessoas na rua, sabe? Eles vão vir com argumentos e você vai ter uma espada afiada para saber qual palavra dar, qual palavra executar sobre aquela vida. Só de você olhar para aquela pessoa e ver ela conversar com você, pelo poder da palavra do Espírito Santo que vai estar em você, o Espírito Santo vai te revelar qual palavra você vai dar, qual direção você vai dar para destruir as obras do inferno que está naquela pessoa. Tanto aquela pessoa que pode estar oprimida, pode estar doente, ou contra aquela que vem te afrontar. Sabe? Se o inimigo vem através de uma pessoa para te afrontar, para te humilhar, para te pisar, você deixa ela falar e depois deixa o Espírito Santo, sabe, falar por você, sabe? Por quê? Porque quando ela estiver falando ali, você vai estar só analisando, não fala nada, analisa como Jesus deixava eles falar, depois Jesus falava. Jesus não ficava falando com eles falando e Jesus falando ao mesmo tempo. Não, Jesus era inteligente. Ele sabia manejar a espada, ele sabia manejar a palavra, ele deixava as pessoas falar e depois ele falava. Por quê? Porque ele analisava todo o argumento espiritualmente e quando eles terminavam, ele já sabia o ponto exato de falar. E assim o Espírito Santo também vai fazer na minha vida e na sua vida, sabe? Então temos que saber com inteligência e sabedoria manejar a palavra, não é de qualquer maneira. Temos que ter sabedoria pelas Escrituras para manejar a palavra, dependendo do nível de batalha que você estiver enfrentando, sabe? Tem batalhas que Jesus, ele repreendeu o inimigo assim, de imediato, como ali, ó, os discípulos atravessando o mar da Galileia. Sabe? Ele usou uma palavra de poder, ele usou uma palavra de autoridade. Muitas das vezes a gente tem que usar autoridade, temos que usar a palavra de autoridade. O vento veio e Jesus levantou-se e repreendeu os ventos. E o vento cessou e o mar se acalmou. Muitas das vezes a gente não tem que ficar só com o argumento, a gente tem que usar a palavra de autoridade. Talvez é contra o seu filho, talvez é contra as drogas, contra as bebedices, contra os vícios, contra uma contenda, contra uma dificuldade que está vendo na sua vida e você, muitas das vezes, você está usando a palavra errada, você está manejando a palavra errada. Muitas das vezes a gente tem que usar argumentos, mas tem outras vezes que temos que usar a palavra de autoridade, como Jesus repreendeu. Talvez você também precisa repreender em certas situações da sua vida e não ficar só deixando argumentos, sabe? E você talvez não está vencendo batalhas porque está manejando a espada de uma maneira errada, sabe? E outras vezes você tem que ensinar, você tem que instruir, sabe? Jesus fala, na palavra do Senhor fala em Lucas, Marcos e Mateus, que Jesus entrava na sinagoga, entrava nas cidades e os ensinava. Tem vezes que a gente tem que usar a palavra para ensinar, instruir, sabe? Talvez a pessoa está ali toda perturbada, toda sem direção, sem saber o que fazer, e você, com a palavra de Deus, você vai ali e dá uma palavra de direção, uma palavra de orientação, para que aquela pessoa venha ter luz, venha ter um caminho, uma direção e um foco. Não só aquela pessoa, mas você mesmo na sua vida, sabe? Então olha para você ver, tem vezes que você tem que usar a palavra de autoridade, tem vezes que você tem que saber manejar ela, esperar a pessoa falar para você saber qual palavra dar, tem vezes que você tem que ensinar, tem vezes que você tem que levar uma palavra de libertação, sabe? Não é só uma palavra de autoridade, não é só uma palavra de ensino, não é só uma palavra de orientação, não, uma palavra de libertação, como Jesus fazia, sabe? E quantas vezes Jesus chegou na sinagoga, nas aldeias, e expulsou demônios, sabe? Ele usou a palavra de libertação. Olha aquela cura daquele homem, do centurião. Jesus usou uma palavra de longe,
E o centurião falou assim, uma palavra basta, o Senhor falar uma palavra e o meu servo será curado. Então, Jesus sabia como manejar a palavra. Então, como que eu vou fazer? Lendo as Escrituras, lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Deus falou através do profeta, o meu povo perece por falta de conhecimento, sabe? Então, a gente tem que buscar a palavra de Deus, tem que estar apto, sabe, a conhecer a palavra de Deus, conhecer sobre as famílias, conhecer sobre santidade, conhecer sobre doutrina, conhecer sobre libertação, conhecer sobre ensino, sobre consolação, sobre exortação, conhecer estudos sobre a retidão, sabe, palavras também de confronto, sabe, contra o inimigo, contra as astutas ciladas do diabo. Então a palavra de Deus bem manejada, ela vai te dar a direção e ela vai te dar total abertura para que você venha conhecer, porque é pela palavra. Jesus disse, se você disser a esse monte, passa daqui para colar, e isso há de acontecer, sabe? Então, se você disser, não é ter fé só, é se você disser a este monte, passa daqui, então a gente tem que falar a palavra de Deus, sabe? A gente tem que argumentar a palavra de Deus, sabe? Nas suas orações, sabe? Tem gente que fica fazendo orações, as orações das pessoas ficam mais melancólicas, mais sentimentais do que uma oração. Não, tem vezes que você tem que chorar nos pés de Jesus, sim, mas tem vezes que você tem que confessar a palavra, porque você está num campo de batalha, você tem que guerrear, você tem que lutar, e você fazer as suas orações, começa a orar e recitar versículos bíblicos, falando dentro da sua casa que 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, que nenhum mal sucederá, nem praga alguma vai chegar na sua tenda, porque você e sua casa servirá ao Senhor. Fala sobre seu filho, fala sobre seu marido, profetiza, lança a espada sobre os seus inimigos, entra na guerra, sabe, nas suas orações, com espada na mão, com oração de batalha espiritual, uma oração que vai lançar a palavra. Lembra de Davi? Ele foi para o campo de batalha como ali o gigante Golias, e ele lançou a pedra, sabe? A gente tem que lançar a pedra, a gente tem que lançar essa palavra, como Jesus lançava as palavras, sabe? A gente tem que saber manejar essa palavra. Então temos que saber como manejar a palavra, temos que saber como manejar ela no campo de batalha. É como eu falei, tem vezes que é para falar de ensino, tem vezes que você vai ter que exortar, tem vezes que você vai ter que instruir, tem vezes que você vai ter que guerrear, tem vezes que você vai ter que consolar. Então é saber como manejar no momento certo, na hora certa, em qual situação você estiver vivendo, mas sempre com uma palavra de Deus. Amém? Então, o essencial é estar com essa palavra, é estar com essa espada e saber manejar. Muitas das vezes a gente não ganha guerra por não saber manejar a palavra, por não estar na palavra e não saber guerrear com essa espada que é tão poderosa que Jesus deu para nós vencer as nossas guerras. Amém? Então está aí, irmãos, estamos encerrando aqui hoje, né? Os acessórios, né, da armadura. Aprendemos sobre o cinto, aprendemos sobre a couraça, sobre o escudo, sobre o capacete e sobre a espada. Amém? Segue lá, se você não viu, segue lá todas as mensagens e você vai ser edificado para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, estaremos trazendo outras séries aqui para a edificação do corpo de Cristo e de todas as pessoas. Um amém e um abraço para todos.